Bom, gente, a gente vai continuar, porque o vídeo parou, né? Tive um problema aqui, mas a gente vai continuar. Então, no Brasil, os direitos civis, aliás, a cidadania e os direitos no Brasil, agora a gente vai ver, tá? Continuação da aula. Na análise abaixo, né, a gente tem dois momentos do período republicano no Brasil. Republicano, né? O que é um período republicano? Essa palavra republicana vem de república, né? Res pública, ou seja, coisa pública, em que o sistema de governança de uma sociedade muda, né? A gente sai de um governo, como chama, gente? Monárquico, né? Que tinha imperador no Brasil, e passa para um governo republicano. Então, a gente tinha imperador por bastante períodos, né? Vários períodos, e a gente passa para a república, 1890. Então, aí ele vai falar de dois momentos aqui republicanos no Brasil, né? Para explicar os direitos sociais, a conquista dos direitos sociais, civis e políticos. E ele vai mostrar que os nossos direitos eles são conquistados de forma diferente da Inglaterra, né? Na Inglaterra veio os civis, políticos e sociais. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil foi bem ao contrário, né? Então ele vai explicar aqui que a partir do Estado Novo, né, que é 1937 a 1945, que é uma ditadura, na verdade, isso aí, né? Praticamente uma ditadura a gente viveu através de Getúlio Vargas. Ele vai falar que os direitos sociais, como a criação da CLT e a ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, principalmente os urbanos que trabalham na cidade, exceto os autônomos, né, doméstico e do campo, eles vão ser conquistados a partir disso, conquistados e concedidos também, né, através do governo. No período, os direitos civis e políticos, também a proibição dos partidos, dos direitos políticos, né, nesse mesmo período, apesar de ter essas conquistas sociais, a gente vai ter a proibição dos partidos, que é civis e político, supressão das eleições, não teremos eleições, supressão das eleições, ou seja, não vamos ter eleições, né? Repressão à oposição, não podia ter partido de oposição, censura e controle da liberdade de expressão. Então, são direitos civis, veja, liberdade de expressão, né? Direito político, né? Direito de ter eleição, de votar, direito de ter oposição, são os direitos que vão ser excluídos no Brasil nesse período, que a gente vive essa ditadura de Getúlio Vargas, tá? Mas olha que curioso, a gente tem a supressão desses direitos civis e políticos, mas a gente tem a conquista dos direitos sociais, né? Censura e controle da liberdade de expressão, prisões arbitrárias e execuções sumárias. Isso aqui é um período em que a gente tem a conquista dos direitos sociais, né? Com o apoio do Getúlio, mas ao mesmo tempo você tem a supressão desses outros direitos. Aí a gente vai para o regime militar, 1964 a 1985. O que vai acontecer? A gente vai estar um período de ditadura também, né? Todos vocês sabem. A gente vai ter implementação de políticas de assistência ao trabalhador rural, que aí a gente, naquele momento do Getúlio, era mais urbano, lembra? A aposentadoria por velhice, por invalidez, a pensão, né? E o serviço de saúde, etc. Essas são algumas pequenas conquistas nesse período de governo militar. Quanto aos direitos civis, quais são eles? E políticos, né? 0. Extinção de partido, bipartidarismo, ou seja, já tinham 2 partidos nesse período, ainda um era meio para dizer que existia uma oposição, mas não existia, porque sempre quem ganhavam eram os generais, né? Eleições indiretas para presidente da República, não era o povo que decidia, quem decidia eram os próprios deputados, né? Eleições indiretas para presidente da República, prisões arbitrárias, práticas de tortura, censura, controle da liberdade de expressão. Isso foi o governo militar, né, no Brasil, e ele simplesmente extorquiu, né, aboliu os direitos civis e políticos dos cidadãos. O caso brasileiro ainda, né, nos 2 períodos históricos que a gente acabou de analisar, foram criados direitos sociais para os trabalhadores. Ao mesmo tempo, os direitos civis, como a liberdade de expressão, e os direitos políticos, que é o direito de organização, participação e representação política, estavam reduzidos ou suprimidos em razão dos regimes políticos não democráticos que vigoravam. Como eu falei para vocês, né, Getúlio Vargas, né, 37, depois a gente, em 64, a ditadura militar. Então, você teve conquistas importantes no âmbito social, dos direitos sociais, mas, infelizmente, na questão dos direitos civis e políticos, não. Você teve um retrocesso.
Embora aqueles direitos sociais tenham sido criados, eles abrangeram diferentes trabalhadores em cada época e não todos os trabalhadores. Lembra, no primeiro período, Getúlio Vargas criou direitos mais para os trabalhadores do tecido urbano, né, que moram na cidade. E na ditadura expande esses direitos para os trabalhadores do setor rural. O que isso quer dizer em relação à lógica inglesa, né? É a pergunta aqui. E aí a gente vai para o outro pensador brasileiro, né, que é o Murilo de Carvalho. Ao analisar o desenvolvimento da cidadania no Brasil, o cientista político José Murilo de Carvalho afirma que o caminho brasileiro foi muito diferente do que houve na Inglaterra. Segundo ele, o caso brasileiro apresenta duas diferenças importantes. Foi dada historicamente maior ênfase aos direitos sociais, lembra que eu falei antes? Houve alteração na sequência em que os direitos foram adquiridos o social primeiro, depois o civil e depois o político. Bom, gente, foi isso. Eu fico por aqui. Vou mandar a PDF da aula para vocês. No PDF tem atividades que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? E na próxima aula a gente continua, tá certo? Obrigada.